Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que pode estar acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dele, que diz assim: ela pediu para voltar e nós voltamos. Aí, quando a gente voltou, ela começou a me falar que não me amava como antes, me tratava super mal, debochava da minha cara. Então, por que ela foi atrás de mim? Então, veja bem, meu querido, não tem como a gente saber, aliás, né? Aqui são perguntas que são trazidas da live, não tem como a gente obter tantos detalhes, por isso que a gente reflete de uma maneira bem geralzona sobre pontos importantes, e justamente porque a gente reflete de maneira geralzona, é importante para quem está assistindo, porque aí você poderia perguntar: tá bom, André, você está falando que a gente não tem detalhes, então a gente vai tirar proveito do que disso? Justamente por ser uma coisa geral, pode servir para muita gente, porque a gente está falando de maneira totalmente geral. Então, aqui, o que a gente reflete de maneira geral, que pode servir então para muitos casos, lembrando que cada caso não existe receita de bolo, cada caso é um caso e precisa ser visto dentro da sua particularidade. Porém, pontos gerais, a gente pode dizer o seguinte: tem gente, meu querido, que volta por uma questão de ego. Voltou porque de repente ficou com medo de você estar com alguém, quer saber se de fato ainda tem relevância na sua vida, quer saber se quer ter aquela sensação de poder, de quando eu faço assim e a pessoa volta. Quando eu quiser, ele está à minha espera. Eu tenho para onde voltar porque ali ele vai estar sempre me querendo, me desejando. Então, por vezes, eu acompanho casos em que essa questão do ego fala muito alto. Tanto que depois a pessoa volta para falar que não te ama como antes. Aí a gente às vezes vê, e somado a isso tem, me tratava super mal. Então, veja bem, aqui tem essa palavrinha, esse advérbio, que mostra que não me trata mal, me trata super mal, debocha da minha cara. Então, aqui a gente vê traços, inclusive, de uma pessoa sádica, uma pessoa que gosta de me ver sofrendo. Muitas vezes, para eu me sentir validado, quando você sofre por mim, eu me sinto validado. Então, tá vendo? Olha o ego novamente entrando aqui. Tá entendendo? Quando eu te vejo sofrendo por mim, isso valida o meu ego. Isso alimenta o meu ego. Isso infla o meu ego. Então, aqui a gente vê, inclusive, uma pessoa sádica, onde eu me alimento do seu sofrimento. Então, tá vendo? Eu volto com você justamente para ver se aqui eu que mando, porque a hora que eu quiser eu volto e a pessoa está me esperando. Então a gente vê essa sensação de poder e muitas vezes essa questão de que o seu sofrimento me valida, o seu sofrimento me deixa confortável, porque eu vejo que eu tenho poder sobre você. Então você está vendo? Então por que ela foi atrás de mim? Por causa de todo esse mecanismo que eu estou te dizendo aqui. O que fica aqui então agora também uma outra questão. E por que eu permito isso? Então agora o questionamento, ele não tem que ficar restrito a por que ela agiu desse jeito. Agora o questionamento tem que voltar-se para mim. Então, e por que eu aceito isso? E por que eu permito isso? O que é que está acontecendo na minha vida para que ela consiga fazer isso e eu aceite? Eu tenho dependência emocional? Entende? O que caracteriza a dependência emocional, André? A dependência emocional é quando eu não consigo imaginar a minha vida sem aquela pessoa. Por isso que o nome já fala dependente. Não tem o dependente químico. Não tem o dependente do álcool, o dependente do cigarro, o dependente da droga e o dependente emocional. Emocionalmente, eu dependo dessa pessoa como se
ela fosse o alimento para o meu emocional. Então, é como se eu não visse saída sem ela, certo? É igual aquela pessoa que parece que eu preciso no outro dia usar a cocaína, usar o crack. Eu sim, me puxa, eu preciso, eu não sinto forças de não usar. Então parece que eu não me sinto vivo sem essa pessoa. Eu nunca mais vou conhecer ninguém assim. E aí que tem que começar o exercício racional. Eu nunca mais vou conhecer alguém assim, que me trata dessa forma, que me trata desse jeito. Então, Deus queira que eu não conheça ninguém assim. Porque eu quero conhecer alguém que me trate como. E aí, tá vendo? Ó, o exercício racional. A pessoa tem que me tratar como? Como eu mereço ser tratado? Aí eu começo a colocar no papel. Como eu mereço ser tratado? Como eu quero ser tratado? E aí, se a análise racional, se eu entender o comportamento da outra pessoa, se eu chego à conclusão que o comportamento do outro é tóxico, se eu percebo quem eu sou, o valor que eu tenho, o que eu quero para mim, se tudo isso não é suficiente, aí eu preciso fazer uma terapia, tá? Para que dentro da terapia eu consiga entender o que causou a minha baixa autoestima, que gerou minha insegurança, que aí então eu projetei tudo isso em cima da pessoa. Então a minha baixa autoestima não deixa eu ver valor em mim. Então parece que ela me tratando desse jeito tá tudo bem, porque é isso mesmo que eu mereço. Aí então eu preciso de uma ajuda profissional para que de fato eu possa me libertar disso e que sim, claro, amanhã conhecer alguém que venha somar comigo. Alguém que venha nutrir, trazer nutrição para mim e não drenar minha energia. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.